Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa está confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. E às vezes quem o faz é o próprio presidente Lula, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E hoje também na Band News TV, que vai retransmitir ao mesmo tempo que a da coisa a entrevista que nós fizemos, que eu fiz com o presidente Lula hoje de manhã, que fica no YouTube, também extratos vão para o Jornal da Band, em todas as plataformas do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Valio Bene. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. A continuação dessa música. Aquele que conhece o jogo das forças, do fogo das coisas que são, é o sol, é o tempo, é o pé, é a estrada e é o chão. Essa música fala do artista, mas fala de todos aqueles que estão imbuídos de sentido de tarefa, né? E eu falei dessas coisas com o presidente Lula. Eu acho que foi uma boa entrevista e certamente eu deixo para o escrutínio de outros, né? Dizia o Spinoza, meu querido Valio Bene, minha querida Larissa, que as pessoas têm sentimentos de alegria e sentimentos de tristeza. Depois vocês até procurem saber, né? Ou melhor ainda, para usar a expressão exata, afetos de alegria e afetos de tristeza. Eu fiz a entrevista com afetos de alegria. E mesmo assim, perguntei a ele tudo o que eu achava que tinha de perguntar numa hora e 7 minutos de entrevista. E nenhuma restrição me foi feita. Ah, a entrevista tá boa? Tá boa. A responsabilidade é do presidente Lula. Ah, tá ruim? Provavelmente a responsabilidade é minha, mas eu acho que ficou boa. Nós falamos de tudo aí, né? Até assuntos que alguns considerariam incômodos. O presidente não impôs restrição de nenhuma natureza, né? E eu constato, eu vejo e tenho escrito sobre isso, acho que a política voltou ao Brasil, não é só o Brasil que voltou ao cenário internacional, nós falamos disso também, mas a política voltou ao país. E eu não tenho nada contra a política. Eu tenho coisas a favor da política. Foi a não política que nos levou para o buraco, né? Então, comentei já aqui, Valio Bene e Larissa, quando eu falei assim, houve um choque entre a economia e a área econômica e a área política por causa da política de combustíveis. Eu disse, que bom. Eu tratei disso com o Lula. Ele vai dar a resposta dele, né? Porque eu não gostei é quando
lembrei, né? O Paulo Guedes botou fim ao auxílio emergencial por causa da tal recuperação em V e um monte de gente ficou passando fome. E a ala política não reclamou. Eu prefiro que a ala política reclame, porque afinal de contas alguém decide aquele que está eleito. Eu estou com a mesma roupa ainda da entrevista, mas eu sou limpinho, tá, gente? É que eu fiz questão de ficar, digamos assim, com o mesmo padrão. Não é? Sim, Valeu Bene, é uma entrevista em que eu opino também. Eu não sou repórter. E eu não falo isso em demérito. Os repórteres são o sal da terra do jornalismo e dos jornalistas. A boa reportagem ainda é a essência do jornalismo. Mas eu sou um jornalista que opina há muito tempo já. E seria muito estranho eu fazer uma pergunta ao Lula fazendo de conta que eu não tenho opinião nenhuma a respeito daquilo. Só que eu tenho, Larissa. Tenho e expressei. Eu só procurei não opinar mais do que o Lula. Era um risco, mas eu não corri, eu não passei esse ridículo. Né? E eu vou dividir com vocês aqui um momento de verdade. Eu passei pelo Salão Nobre ali do Palácio do Planalto, onde foi feita a entrevista, e está lá o quadro As Mulatas do Di Cavalcanti, o Valeu Bene. Eu mandei até fotos aí. Tem uma foto geral do quadro e depois detalhes do quadro perfurado. Né, do quadro vilipendiado, atacado, né? E me deu vontade de chorar. Fico ainda. Que país era esse aí? Para onde caminharia esse país? Gente que faz isso, né? Que faz isso com aquilo que é um bem do Brasil e dos brasileiros. E a minha primeira pergunta ao presidente, eu acabei citando esse quadro, e minha voz ficou embargada. Eu não me envergonho, eu me orgulho disso. Eu me orgulho de sentir vontade de chorar quando eu vejo valores, os bons valores do meu país, da minha terra, da minha gente, sendo atacados dessa maneira miserável. Não é? Há muita coisa nessa entrevista. Nós falamos de preço de combustíveis, de Petrobras, de Banco Central, de novo, sim, falamos de novo de Banco Central, das indicações que o presidente tem de fazer para o Supremo, da indicação que ele tem de fazer para a Procuradoria-Geral da República, dos ministros e 2 ministros dele que estão aí sofrendo acusações. Do Bolsa Família. Ele me revelou ali, na hora, na verdade eu tinha apurado já que ele ia ligar para o Zelensky dali a pouco. Né? Eu estava falando com ele umas 11 e pouco, e ele ia ligar para o Zelensky às 15 horas, já ligou, já tem informações a respeito disso, e, portanto, falamos também sobre a Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia. E sobre o esforço do presidente para que, enfim, se coloque termo à guerra. Esforço que vem sendo estupidamente ridicularizado quando os próprios, aqueles que estão em guerra, se mostram interessados em conversar. Eu acho que foi uma boa entrevista, eu fiquei satisfeito. Reinaldo, eu não gostei, queridos, e isso vale para qualquer um, também para os jornalistas, façam a sua própria entrevista. Essa é a minha e é feita de acordo com o modo como eu tenho de conduzir as coisas e como eu me coloco no debate. E nessa entrevista com o presidente, as opiniões dele é que contam. Mas eu também opino, porque eu opino sempre. É a entrevista que eu fiz, outros poderão fazer melhor, tomara que façam, e assim o mundo avança. É isso aí, Força Estranha. Tchau, até amanhã. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho
e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.